Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Como eu vou colocar um palavrão aqui, tem que colocar as letrinhas diferentes. Olá, Kátia. Olá, Matheus. Sejam bem-vindos. Só estou colocando aqui o tema da live de hoje para a gente poder fixar. E, a gente conseguir começar. Elaine, seja bem-vinda. Plínio também. Ricardo, meu aluno, foi meu aluno, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, fiquei feliz. Matheus também, né, que tá aí. Obrigado pela presença. O outro Mateuzinho também, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. E aí, pessoal, como é que estão vocês? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Estamos aí agora em 2020. Cheios de planos e projetos para poder realizar algumas coisas, né, para esse ano de 2020 aí. Oi, mãe, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Benção. Maria Moura, seja bem-vinda também. Já fizeram suas metas de fim de ano? Larissa Maquiagem, seja bem-vinda. Santiago, seja bem-vindo. Coisa boa. Vamos planejar esse ano, né? Vamos planejar esse ano. A gente finalizou 2019 falando sobre projetos, planos, né, para executar. Fiz 2 lives extensas a respeito para poder ajudar vocês. Michele, seja bem-vinda. Rani Cleide, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, porque 2020 nós vamos começar mudando um pouco as temáticas. 2019 eu quis falar bastante sobre alguns aspectos, né, de prevenção em saúde mental, falei um pouco sobre psicopatologia, gerei alguns assuntos aí bem interessantes, né, levantei alguns assuntos interessantes, e esse ano a gente vai fazer um ano diferente, a gente vai fazer um ano relacionado a relacionamentos. O tema geral vai ser esse, vamos falar sobre relacionamentos em todos os sentidos, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento no trabalho, né? De todos os jeitos, assim. Às vezes relacionamento em geral, né? Pai e filho nem tanto, mas em geral. Seja bem-vinda, Carol, obrigado pela presença. E aí eu queria agora passar os recadinhos do início, né? Assim, já dando início aí essa nova fase agora, né? Santiago, falo sim. Desiane, quer dizer, falo sim. Depois você manda uma mensagem lá que eu converso contigo. Luciane, seja bem-vinda. E aí, começando essa nova fase, o que eu preciso falar com vocês, né? Passar alguns recadinhos. Vou falar algumas coisas relacionadas aos projetos do ano aí. E já quero pedir para vocês fazerem o seguinte. Quero que vocês compartilhem essa live. Hoje o tema vai ser ligar o tal do foda-se para quê, né? A gente precisa entender, porque esse título ele está sendo baseado com relação a um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu vou explicar para vocês mais tarde, né? Com detalhes aqui, algumas coisas que eu peguei do livro e de outros livros também. E nesse ponto, eu gostaria de comentar com vocês o que a gente vai falar ao longo do ano, né? Primeiramente, pessoal, eu esqueci de perguntar, toda vez eu esqueço agora, né? Como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, né? Me fala aí um pouquinho. Obrigado por todo mundo estar presente. Sedano, meu queridão, seja bem-vindo. Muito bom. Obrigado por estar aqui. E o nosso Instagram agora ele está com a nova missão. A missão de facilitar o processo, né? De dar qualidade para os relacionamentos. Vamos engajar agora nisso aí. Sexta-feira agora, pessoal, nós vamos ter a live da zoeira. O alvo tá aqui, eu tirei, mas é porque eu estou em processo de mudança de cenário. Enfim, não deu certo ainda não, mas eu já estou começando a mudar o cenário. Dia 3 agora, se não me falha a memória, dia 3 agora de janeiro, a gente vai fazer uma live, a primeira live, a estreia da live da zoeira. E quando eu for postar, assim, vocês vão se surpreender, né? Mili, seja bem-vindo, Papo de Maroca, seja bem-vindo. Vai ser um tema muito interessante, assim, eu não sei se eu falo agora, se eu falo depois, porque eu tô achando muito legal, vai ser bem legal. A live da zoeira é sexta-feira agora, vai ser a estreia. É uma live de descontração, pessoal, uma live pra gente poder rir bastante, pra gente poder se divertir, tá? A gente vai fazer algumas coisas legais. Vai ser muito bom. Essa live de hoje vai ficar disponível no YouTube.
aqui no Instagram também, então fiquem tranquilos quem perder. Em janeiro agora, eu vou fazer, todos os meses ao longo do ano, vou fazer sorteios, tá? No dia 31 de janeiro, no fim do mês, que vai cair numa sexta-feira, na live da zoeira, eu vou fazer o sorteio. Para esse mês, eu vou começar com uma coisa bem de boa, né? Vou sortear o quê? Eu vou fazer um kit. Eu vou fazer um kit vou premiar as pessoas com uma caneca especial personalizada. Vou dar uma caneta minha. A caneta, cadê minha caneta? Não tá aqui. Enfim, vou dar uma caneta minha com o escrito do meu nome, né, para a pessoa ficar de recordação, né? E também uma garrafa térmica em aço inox com uma frase inspiradora, tá? Ô mãe, não era para falar não. Enfim, e aí depois eu vou colocar as normas tudo certinho, vou fazer um folderzinho ali para poder mostrar para vocês a foto ilustrativa desse kit, para poder mandar para vocês, para a gente poder participar, né? Vai ser um kit de frases inspiradoras, uma caneca, uma caneta e uma garrafa térmica de 340 ml, 400 ml, uma coisa assim, bem bonitona, assim, em aço inox, com a frase inspiradora e algumas coisas legais. Então esse vai ser o sorteio de janeiro. E aí, como já passou 5 minutinhos iniciais, ô Edinho, seja bem-vindo, que legal que você está aqui, obrigado pela presença. Vamos falar a frase do dia. Minha mãe falando no meu aniversário, eu não gosto de falar. A frase do dia é a frase de Pablo Neruda, pessoal. Antes da gente iniciar a live de hoje, né? A frase diz o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Olha que frase bonita, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O Miguelito falando aí, se eu ganhar uma, escreve a letra do funk da pamonha. Tá bom, Miguel, vou escrever. Mas tem disponível no YouTube aí. Foi eu que inventei ela não. Então vamos lá, pessoal. Tema da live de hoje, ligar o foda-se pra quê? Compartilha com algumas pessoas aí para poder participar da live de hoje. O tema tá bem legal, né? A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria recomendar para vocês inicialmente um livro. Primeira coisa que eu queria recomendar para vocês. Tem um livro que ele está até inclusive disponibilizado em forma de audiobook no YouTube, chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Apesar do nome parecer um tanto quanto assustador, vamos colocar assim, é um livro que traz uma série de reflexões muito boas que a gente vai perpassar por essas reflexões praticamente o ano todo, tá? E eu recomendo vocês. A primeira coisa que eu queria passar de dica para vocês é essa recomendação desse audiobook e desse livro. Se vocês puderem compra, né? Vai ser bem legal, tá? A leitura de vocês. E eu queria começar fazendo uma reflexão, como a gente está iniciando esse ano de 2020, falando sobre escolhas. Por quê? A frase de Pablo Neruda já estimula a gente a pensar sobre isso. Porque assim, se a gente for parar para pensar na vida, né, praticamente tudo que a gente faz é com base em escolhas, né? E assim, a gente precisa entender que existem dois perfis básicos de escolha de caminhos que a gente pode fazer na vida, de comportamentos, de atitudes e etc. Seria o quê? A gente pode querer viver, escolher viver a vida, sendo uma pessoa muito boa naquilo que a gente faz, com valores, né, éticos, honestos e etc, etc, tá? E também a gente pode querer fazer escolhas com relação a um estilo de vida meio malandrão, vamos colocar assim. Aquela pessoa meio parasita, meio desonesta e etc. Se eu não fiz uma escolha relacionada a isso, eu não estou muito parasita, eu não estou muito desonesto, nem nada assim, eu estou uma pessoa bem certinha, bem justa, eu posso estar convivendo com alguém que seja assim. E esse processo é interessante a gente refletir porque se eu não parar para pensar, eu posso ser incentivado e estimulado sem perceber a conviver com alguém assim e eu vou mudando um pouco os meus estilos de vida. Sabe aquela história assim de que no começo do ano você começa com garra, no final do ano você olha para trás e fala assim, poxa, parece que eu não fiz nada do que eu queria, sabe isso? Esse processo de você mudar ao longo do tempo, ao longo do ano, pode ser porque você não está prestando atenção sobre o que está te circundando. Esse é o primeiro ponto que eu quero estimular você a refletir.
O que você tem feito com os caminhos que você determina, as escolhas que você faz, né, para a sua vida? O que você tem feito com isso? Isso é uma coisa que você tem que pensar, né? As lives vão ser bem estimuladas à reflexão. Mãe, ó, a nova caneca que você me deu. E aí, nesse ponto, o que eu preciso entender? Eu preciso entender de que, de uma certa maneira, o livro ele vai estimular vocês a pensar sobre isso. Bastante, porque ele vai contar uma história muito legal. Uma história de um autor da psicologia chamado William James, que ele se tornou assim, renomadíssimo. E ele passou por uma série de problemas na vida dele, ele teve uma série de fracassos na vida dele, fracassos mesmo, assim, não conseguiu ser aprovado em nenhum vestibular, assim, ser aprovado na faculdade, né, ser aceito em nenhuma faculdade, etc, né. E aí ele contraiu malária, ele teve depressão, ele fez uma viagem para a Amazônia aqui no Brasil, né, que ele quase morreu nessa viagem. Ele é da época de 1800 e alguma coisa, ele é mais antigão, assim, bem mais antigão, no século passado. E nessa história ele vai contando de que assim, ele passou por um processo de depressão muito, muito, muito grande, e ele fez um experimento, ele chegou no fundo do poço, né, que depois ele até, o autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se conta, né, de que foi a reviravolta, o renascimento dele. Ele fez um experimento com ele mesmo, ele falou o seguinte: eu vou acreditar de que eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. E eu vou tentar fazer de tudo para eu mudar as circunstâncias daquilo que está acontecendo comigo. Ele colocou isso como meta, esse autor, e ele fez isso por um ano. A experiência dele foi essa. E, obviamente, depois de um ano, ele, claro, conseguiu uma série de mudanças. E o que ele refletiu, o que ele concluiu disso? Eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, eu fiz questão de trazer a literalidade da coisa aqui. Ele falou assim: nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas, olha isso, sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa reação a eles. Essa foi a conclusão. E aí o autor do livro vai fazendo uma série de reflexões, dizendo assim, com o que a gente realmente escolhe se importar? A gente está começando um ano agora de 2020, que a gente talvez fez uma série de reflexões. Ô, Pipidog, seja bem-vindo. Obrigado, meu tio. Eu chamo ele de Pipidog. Eu fiz uma série de propósitos com relação à minha própria vida, né? Assim, para começar esse ano, tracei metas e tal. Mas eu tenho que entender isso, assim. Ao longo desse ano, como eu estou dando foco para qualidade nos relacionamentos, eu preciso entender. E eu vou estimular muito vocês com o que eu me importo de verdade quando eu estou me relacionando com as pessoas. Quando alguém me fala alguma coisa, isso me afeta? Isso dói em mim como se ela tivesse me dado um soco na cara? Ou não? O que acontece? Eu estou dando importância para quê na minha vida? Eu tenho que pensar isso, porque se eu estou escolhendo interagir com alguém, nessa interação com alguém vai acontecer uma série de coisas que eu vou dar importância para algumas e outras não. Será que eu estou dando importância para as coisas certas? Né? Na minha interação com as pessoas, eu tenho que saber me perguntar isso. E as minhas ações, elas têm base, elas estão sustentadas em que valores? Quais valores? Eu vou falar sobre valores daqui um pouquinho, com mais detalhes. Quando eu estou avaliando a minha vida também, né? Geralmente eu crio critério de parâmetros, né? Assim, eu tenho um parâmetro para avaliar a minha vida. Do tipo assim, minha vida tá legal, minha vida não tá, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Eu estou criando um parâmetro de vida com base em quê? Qual é o meu parâmetro? Eu sei avaliar minha vida com referência a quê? A bons valores, a bons parâmetros. Quem que é que eu tomo como exemplo? Isso aí eu estou provocando vocês, estimulando vocês a pensar para a gente poder entender o seguinte. Agora vai a parte dos valores. Eu preciso entender isso. Na minha vida, eu sempre vou viver
com base em algum tipo de valor, né? E aí eu vou precisar refletir sobre uma série de questões. Por exemplo, no livro ele cita uma pessoa que ele é baixinho, uma pessoa baixinho mesmo. E aí ele começa a fazer uma descrição sobre a realidade ao redor dele com base nessa característica. E aí ele fala assim, nossa, as mulheres não se interessam por mim porque eu sou baixinho. E aí eu fiquei pensando, né, assim, no livro lá ele provoca esse questionamento, mas e o resto das outras coisas? Por que que ele escolheu ficar preso numa característica específica de si mesmo, que não tem valor negativo nem positivo, é só uma estrutura ali que ele tem, física, né? Então assim, a forma com a qual você está se avaliando, isso pode influenciar a maneira que você enxerga as pessoas, o mundo ao seu redor, né? Se você fica observando demais em você mesmo coisas que não são positivas, isso vai fazer você enxergar isso também nas pessoas. Então, por isso é que eu estou tentando agora começar a falar da parte dos valores, para entender o seguinte: diante dos acontecimentos, a gente meio que começa a balizar os valores assim. Vão acontecendo coisas com a gente, positivas, coisas negativas, a gente alcança resultado, não alcança resultado e tal. E aí restam duas coisas. Se eu fiz algo negativo, fica a culpa depois, né? De eu ter feito algo, nossa, eu provoquei um problema ali e tal, não sei o quê. E às vezes o contrário também. Se eu faço uma coisa que deu certo, gera um reconhecimento, eu fico empolgado, né, e tal, não sei o quê e tudo. E também gera uma responsabilidade. Então, todos os acontecimentos na minha vida, eles podem carregar culpa e responsabilidade. Se eu estou fazendo alguma coisa negativa, a culpa sempre se refere ao passado, né? O que aconteceu comigo, às vezes nem sempre é culpa minha. Olha que interessante isso de refletir, né? Mas eu tenho uma responsabilidade com relação a isso. Por exemplo, vamos supor de que alguém toca a campainha da sua casa aí agora e deixa um bebezinho na porta lá, pequenininho assim, recém-nascido. O fato desse fenômeno, que não é nem positivo nem negativo, ter acontecido, não é culpa sua. Não existe uma explicação, não. Aconteceu, o bebê tá lá, beleza. Diante desse acontecimento, você não tem culpa, mas a presença do bebezinho ali na porta da sua casa faz você ter uma responsabilidade com relação a isso. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então assim, a culpa e a responsabilidade, elas precisam entender, a gente precisa saber separar as coisas, porque às vezes a gente mistura, né? E nesse ponto, eu preciso entender, avaliar a minha vida com relação a isso. Existem coisas que acontecem na vida da gente que elas não são culpa nossa. Por exemplo, algumas doenças às vezes surgem por conta disso, né? Não é culpa, simplesmente acontece um problema lá e a gente fica doente, a gente adoece. Não é culpa nossa, acontece. Mas tem outras coisas também que a gente procura com a mão, né? Por exemplo, a gente vai lá, faz uma série de exposições ali relacionadas a coisas que vão prejudicar a saúde e prejudica mesmo, né? Isso eu tenho culpa. E eu não posso ficar transferindo essa culpa para o outro. Porque se eu fico transferindo a culpa para o outro, eu vou quebrar a minha qualidade na relação com os meus relacionamentos em si. Eu tenho uma responsabilidade com isso. Eu tenho que saber o que fazer com isso, né? Então assim, peraí, eu fiz uma coisa errada? Tá, então vamos rever isso aqui, né? A cada escolha que eu faço, eu preciso entender que está envolvido uma renúncia. Se eu escolho fazer, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em mim mesmo, colocar a culpa no mundo, eu estou fazendo uma renúncia de aprender com a situação ou assumir a responsabilidade de superar isso, em ficar querendo cultivar o vitimismo, né? E nesse processo, como é que o vitimismo desqualifica as relações? Porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim, né? Então assim, por exemplo, diante de uma situação de dor, você, sei lá, perdeu alguma coisa, um objeto que você gostava muito quebrou, dói, né? Incomoda, fala, não, poxa, eu queimei a impressora, né? Fiquei chateado, fiquei triste pra caramba. Diante dessa escolha, diante dessa dor, você pode escolher viver essa dor intensamente e ficar concentrado nela, né? Que é a síndrome do vira-lata do brasileiro.
fica lá sofrendo, e sofre, ah, meu Deus, o que eu faço da minha vida, meu Deus, você vive aquilo, né? É um vitimismo quase que de palco, né? Falta chamar o Gugu, chamar o Fausto, o Gugu faleceu, né? Chamar o Geraldo Luiz, né? Chamar o Rodrigo Faro para fazer uma reportagem com seu sofrimento, né? A pessoa fica lá vivendo um personagem sofrido, meu Deus, né? Isso é uma escolha. Mas também você pode escolher superar essa dor. Você pode escolher ressignificar essa dor, como acontece com uma série de pessoas aí, né? Eu sempre indico o Instagram de uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos e ela passou por muita coisa pesada, né? Chamada Dawn Watson, eu acho. Não, eu acho que é isso, Dawn Watson. Enfim, ela fez um depoimento no evento que o Tony Robbins promoveu e tal, e isso sensibilizou muita gente. Ela está assim, ajudando muitas pessoas a ressignificar uma dor pela própria história de vida dela, né? A escolha da ressignificação, isso é fundamental. E aí eu vou entendendo que, como é que eu relaciono ligar o foda-se com o que eu tô falando agora? Peraí, se certas coisas na minha vida eu escolho, e isso envolve uma renúncia, o que eu escolher, eu estou ligando o foda-se para o que eu não escolhi. Olha a sacada. Se eu estou vivendo o sofrimento, eu estou lá, meu Deus, a minha vida, meu Deus, meu Deus. Estou lá. Isso é uma escolha. Eu estou apegado nisso. E com relação à ressignificação, eu fiz o quê? Joguei para lá. Estou nem aí. Tô ligando o foda-se. Então, olha o processo aí. Ligar o foda-se pra quê? Qual é a sua escolha? Qual é o seu ligar o foda-se? Qual é? Você tem que saber se ligar nisso. Por quê? Existe um autor chamado Martin Seligman, que ele é o pai da psicologia positiva. Ele fala de que nós, seres humanos, somos guiados por valores. Valores bons e valores ruins, ele denomina desse jeito. Valores bons, ele classificou em 6 grandes grupos: sabedoria, conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. A superação aí, a transcendência. Nesse processo, existe uma subdivisão de 24 outras forças de caráter. Um dia eu vou até falar sobre isso. E aí a gente vai entendendo assim, e essa classificação que ele fez, ele estudou sobre isso. Ele pegou os grandes personagens históricos, fez lá uma revisão histórica de 3.000 anos, pegou desde Jesus, lá, Buda, esse povo antigão para danar, e foi classificando um conjunto de atitudes que fez eles viverem essas vidas aí. Pegou as lições do Bushido, né? Que é uma estratégia chinesa lá, então uma coisa bem legal, assim, bem ampla, muito ampla, mundialmente mesmo. E ele classificou isso como valores bons. Todo ser humano tem isso dentro de si, né? São coisas que são forças de caráter. E o resto de ruim é o que a gente sabe mesmo, né? É o resto de ruim que existe no mundo. E nesse processo a gente tem que saber balizar isso aí, a gente tem que saber escolher essas coisas, né? E essa escolha envolve isso. Eu tenho que saber entender, peraí, isso é um valor, aquilo não é um valor. Eu vou escolher isso ou aquilo? Se eu escolhi aquilo, eu estou ligando o foda-se para isso. E vice-versa. Assim vai acontecendo. Carol, eu não sei o nome do livro. Eu não não sei mesmo. Ele tem vários livros aí, só digita lá no Google, como é que é o nome? Digita lá 24 forças de caráter, digita assim, eu acho que você vai conseguir achar, alguma coisa assim. E aí nesse processo você vai precisar entender o quê? Como existe uma classificação feita por alguém de bons valores e não bons valores, de quem que eu estou me aproximando mais? Porque todos os seres humanos, eles absorvem para si a escolha desses valores, de vivência desses valores,
Certo ou não? Certo. E nesse processo, quem que é que eu estou aproximando para perto de mim? Com quem que eu estou convivendo? Eu estou sabendo manejar isso? Como é que são essas escolhas? Que pessoas são elas? Que tipo de valores elas têm? Isso é uma coisa. Por exemplo, vou falar de uma coisa interessante. Um tema polêmico que sempre gera, né, conflitos assim, é o tema da traição. Traição é sempre um problema, né? Sempre um problema. Traição. No livro, tô falando coisas do livro, gente. Não é algo que eu estou dizendo, tá? Eu tô trazendo um pensamento do livro. Ele cita isso como exemplo no seguinte sentido. Sempre existe alguém que quer colocar o traidor como culpado e o traído como o inocente, né? O santo, o puro. Só que nem sempre as coisas acontecem assim. Quem geralmente trai, pode ser que essa pessoa que traiu foi estimulada por muito tempo a chegar nesse ato. Então, a pergunta que o cara do livro faz é o seguinte: quais atitudes você já cometeu que foram culpa sua e que resultou nessa traição? A não ser que a pessoa tenha lá já escolhido um valor de ser meio anti-humano, né? Enfim, toca o terror, anarquista mesmo, né? Qual responsabilidade você assumiu diante disso? Por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Eu tenho que saber entender isso. Nem sempre o que acontece comigo, o que o outro fez comigo, é só culpa do outro. Às vezes eu estimulei isso e não vi. Com atitudes negativas, depreciativas, questionadoras, desrespeitosas e achando que estava tudo certo. E às vezes a pessoa não vai aguentando, ela vai meio que sendo envolvida num contexto de você não pode questionar nada do que eu estou fazendo com você, porque eu sou alguma coisa que você não pode me questionar. Às vezes existe essa dinâmica. E a pessoa fica num processo ali complicado. E aí quando acontece alguma coisa para ela poder respirar, porque o relacionamento está muito cheio de problemas, aí começa o processo. Tá vendo? Você não vale nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não olha para o que faz com a pessoa. Não olha, né? Então, eu preciso entender que parcela de responsabilidade eu tenho no que está acontecendo com o outro e comigo, de negativo inclusive. Às vezes eu tenho responsabilidade nisso, mas tem coisa que não, tá, gente? Se a pessoa é fora da casinha ali, tem valores deturpados mesmo, às vezes não tem nada a ver, né? Enfim, tem coisa que não se justifica por isso. Eu não estou alimentando nada, né? Entenda bem. É só para provocar vocês a pensar. E nesse processo, então, eu queria estimular vocês a pensar uma coisa, a questionar em vocês uma coisa. Vocês precisam repensar alguns valores. Hoje quero começar essa live do primeiro dia do ano fazendo vocês se questionarem. Que valores, ou bons ou ruins, vocês precisam repensar? Eu quero questionar isso com vocês. Você precisa aprender alguma outra coisa, algum bom valor, talvez, né? Abandonar algum valor ruim. O que você precisa aprender ou renunciar? Por quê? Vai envolver agora essa outra parte que eu vou falar aqui agora. Às vezes, dependendo do que eu estiver escolhendo, eu vou precisar aprender a dizer o quê? Não. Não. Saber dizer não. Não sei por qual motivo, a sociedade em geral estimula muito as pessoas a viverem uma sensação de liberdade absoluta. Você tem que fazer o que você quiser, você tem que fazer as coisas que te der na cabeça, onde você quiser, do jeito que você quiser, porque você é livre, tal. É uma sensação de liberdade absoluta, né? De que você pode tudo. E o livro vai estimular você a entender o contrário, né? Ele faz você pensar de que, às vezes, o excesso de alternativas que a vida te oferece, isso te confunde, te faz sofrer. Pensa só, você está num lugar, vamos supor que você está em Paris,
tá lá na Torre Eiffel, lá vendo as maravilhas de Paris e tal, aí você lembra que tem um lugar diferente, tem um lugar mais bonito, tem, sei lá, algum lugar paradisíaco, assim, Ilhas Seychelles, por exemplo, né, que marzinho, assim, lugar lindo. Você fala, nossa, mas eu podia estar lá, né? E aí você faz o quê? Você se desconecta do momento que você está vivendo para poder se conectar com uma coisa que você não viveu, que você não está vivendo, que você nem sabe se vai poder viver. O excesso de alternativas te faz sofrer. Você sempre vai ficar naquela, nossa, e na superficialidade da coisa, né? Na superficialidade da coisa. Nossa, parece que eu não estou conseguindo aproveitar e tal, e às vezes não está mesmo. Então, rejeitar alternativas dá significado na vida. Porque quando você escolhe uma coisa só para fazer, você consegue aprofundar nessa escolha. Olha que bonito isso, gente, que lindo isso. Pensa bem, vou fazer uma comparação simplória. Se você estiver comendo alguma coisa, você já fez alguma experiência de você colocar vários alimentos simultaneamente na sua boca? Vários mesmo, tipo muita coisa na sua boca, e você tentar identificar o gosto daquilo? Às vezes fica uma coisa meio complicada, né? Só que se você restringe ao máximo os elementos ali, os temperos e tudo mais, parece que o gosto adquire outro significado. Quando você degusta da coisa, quanto menos opções você tem para poder experimentar, menos sofrido, menos confuso você fica na vida. O estreitamento da liberdade é fundamental. E por isso que eu estou estimulando vocês a pensar sobre isso. Vocês têm que ligar o foda-se para quê? Quais são as opções de coisas que você pode fazer, só que isso você vai se tornar escravo da consequência depois, e que você tem que estreitar a sua liberdade. Você tem que saber se perguntar isso. Porque o excesso da superficialidade por tantas coisas que você experimenta não ensina nada de significativo, né? A ideia do pessoal, do íntimo, do profundo, né? Isso traz sentido para a vida, isso traz significado. A intensidade com a qual você vive as coisas, né? Dá mais vigor para você viver, dá sentido mesmo, né? Tá, isso é uma coisa, saber dizer não. Isso envolve isso, né? Saber dizer não para essas questões. Outra coisa, você precisa saber também de que você precisa fazer como se fosse uma espécie de ter contato com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Quem aqui já teve a oportunidade de viajar para um outro lugar, para um outro país, etc., vai entender o que eu estou dizendo. A cultura brasileira é uma. A cultura norte-americana é outra, a cultura italiana é outra, europeia, né, basicamente, portuguesa e tal. Quando você vai para um lugar diferente, que as pessoas pensam diferente, falam diferente, agem diferente, você começa a se posicionar. Peraí, como é que eu estou vivendo a mesma situação que essas pessoas estão me apresentando? Por exemplo, existem países, eu acho que europeus, se não me falha a memória, de que o simples fato de você falar que você vai fazer alguma coisa, para eles já basta. A confiança que eles depositam em você é muito alta, e isso basta. Você não tem que assinar nada, quando é um contrato de boca ali, eles confiam mesmo, né? E isso assusta certos brasileiros, né? O pacto da honestidade. Se tem um objeto que é deixado num lugar e não pertence às outras pessoas que estão nesse mesmo lugar, ninguém pega. Ninguém pega, simplesmente ninguém pega. Então, às vezes, o exame que você tem que fazer sobre os seus próprios valores, sobre as coisas que você tem vivido, envolve você ter contato com outras culturas, com outras pessoas, para você saber ver e se avaliar, né? O critério comparativo, ele se faz fundamental nesse processo, né? Então, o livro estimula isso também, tá? Isso é coisa que está no livro, enfim. E aí, nesse processo, você vai fazendo o quê? Vai aprendendo a fazer rejeições de valores negativos que te conduzem para caminhos não muito positivos e sabendo escolher sabiamente coisas que vão te trazer para estabilidade, para confiança, para intimidade. Mais duas recomendações de livros para vocês entenderem o que eu estou falando.
Existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Ele é um pouco estranho pelo título, né? Mais Esperto que o Diabo, mas é um livro fictício, metafórico. Ele foi escrito por Napoleão Hill e é um pouco aplicado ao empreendedorismo, tá? Mas é um livro genial. Recomendo todo mundo de ler. Para vocês entenderem o que faz com alguém a vivência de certos valores. Não vou fazer spoiler, não. Outro livro que eu queria que vocês entendessem, para poder mostrar para vocês o processo de evolução da humanidade, dentro dessa vivência de certos valores, é o livro Sapiens. Chama isso mesmo, Sapiens, de Homo Sapiens, né? Sapiens. É um livro muito bom também. Sugiro vocês lerem. E aí, nesse processo, você tem que saber fazer essa visualização da coisa, né? O que você percebe, eu também, né? Que eu estou incluso no processo, que é preciso rejeitar em sua vida dentro dos relacionamentos que você vive. Atitudes mesmo, tá? Se questione isso e se responda. Eu já fiz isso comigo. E outra coisa, porque aí dependendo do que você identificar, você vai ter que saber colocar limite, né? Porque às vezes assim, ligar o foda-se para certas coisas vai trazer um respingo nas pessoas, né? Se você, por exemplo, vamos supor, dentro daquele exemplo que eu estava citando, né, de você falar certas coisas para as pessoas e isso ser suficiente, por exemplo, né, o nível da confiança, em culturas norte-americanas, por exemplo, eles são muito diretos, em outros países também, os italianos às vezes. E aí o interessante é o quê? Perceber de que assim, quando eles identificam que tem algo que não tá legal, eles são curtos e grossos. Eles falam mesmo, olha, não gostei, não é assim, não é legal, tal, não sei o que, não sei o que. Então eles mudam o jeito de falar com você para tratar de um assunto pontual, de que tem alguma coisa errada. E se eles estão colocando limites, olha, tem uma coisa que não tá legal, eu não concordo com isso e queria que a gente negociasse para poder resolver essa questão. Só que se fosse um brasileiro, por exemplo, ele poderia se sentir ofendido de alguma forma, com certeza. Porque o brasileiro, ele tudo leva para o lado pessoal, né? Ele acha de que você questionar alguma coisa que não ficou bem feita, não ficou legal, é com ele. O problema é com ele. E não tem nada a ver, né? A necessidade de validação que o brasileiro tem, de uma certa forma. Síndrome do vira-lata, né? E aí, nesse processo, o que acontece, né? Quando eu passo a ter que colocar limites, eu tenho que entender de que eu não preciso mudar ninguém nesse processo. Tipo assim, por favor, melhore, seja menos grosso comigo e tal. Não, a pessoa não tem que ser grossa, tem que ser mais educada ou não. O jeito que ela fala, você não tem que mudar nada na pessoa. Você tem que aprender a lidar com o que está acontecendo. Não tente mudar ninguém no processo de colocar limites. Ou de alguém colocar limite em você. Não tem que acontecer nada disso. Você que tem que aprender a lidar, né? Por quê? É engraçado isso. A gente às vezes entra num processo de síndrome de salvador da pátria, né? A gente começa a colocar na cabeça uma ilusão de que eu tenho que saber mudar as pessoas, eu tenho que aprender a mudar as pessoas, porque quando eu conseguir que essa pessoa mude, ela vai me dar atenção e afeto. E aí eu fico pensando assim, poxa, mas como assim, né? Será que precisa mesmo? Porque assim, quando eu forço ou eu induzo alguém a mudar, às vezes assim, o máximo que eu posso fazer é estimular ela a pensar, mas a decisão quem toma é ela. Agora, quando eu pressiono a pessoa para poder fazer isso e eu fico criando armadilhas para a pessoa se forçar a mudar, eu estou tirando dela o direito que todo ser humano tem, que é inalienável, que é de exercer a liberdade, de fazer o que quiser, de escolher ser o que quiser, de falar o que quiser ou agir como quiser, desde que não seja crime. Né? E aí, nesse processo, eu preciso entender o quê? Diferenciar. Uma coisa é um papel que a pessoa tem que exercer na vida que, enfim, isso é inerente, né, a certos comportamentos. Outra coisa é o direito de escolha. Por exemplo, depois os deveres de Estado, um pai e uma mãe. Ele não pode, se ele não tiver
bons valores, ele não pode simplesmente escolher e falar assim, não quero ser pai mais não. Ah, não vou dar comida para esse menino não, ele vai ficar aí sem comer. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que cuidar daquele ser que depende de mim. É o meu dever de Estado, isso é um papel que eu estou exercendo, né? Agora, se eu quiser falar assim, criança, não fale. Ué, como assim? Eu tenho o direito de privar alguém de se expressar, de falar o que pensa, de comunicar o que está vendo, o que não está vendo? Não tem esse direito. Então, nesse processo, eu preciso tirar da minha cabeça a ilusão que eu tenho de que eu tenho que mudar alguém. Porque quando eu fico nesse processo de incentivar alguém a mudar, eu provoco em mim euforia emocional, né? Tem gente que vive disso, se alimenta disso, né? De euforia emocional. Quero mudar o outro para eu ficar eufórico. Nossa, olha que legal, as mudanças acontecendo e tal. E aí vira eu gasto energia com isso e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tudo isso acontece, né? E nesse processo também de colocar limite, eu tenho que saber de que eu preciso, obviamente, estabelecer um limite ali, só que outras pessoas também vão fazer isso comigo, né? Claro, obviamente. E nesse processo, eu preciso entender. Se eu estou colocando limite em alguém, eu posso fazer a pessoa se sentir ofendida porque ela não está acostumada com aquilo. Mas não é uma ofensa, apesar da pessoa se sentir ofendida, né? Talvez frustrada ali de alguma forma. E o contrário também acontece. Por isso é que eu tenho que saber ouvir isso, né? Das pessoas, saber ouvir os feedbacks, saber dar os feedbacks, ser aberto, livre para poder falar as coisas, né? Ter tranquilidade para poder conversar, debater sobre os assuntos, né? Entendendo de que esse processo de colocar limite nas pessoas envolve a contrapartida. Eu também posso ser alguém que vai receber esse limite, né? E aí, ouvindo não e dando nãos para as pessoas, eu vou sabendo fazer o quê? Ligar o foda-se para certas coisas e para outras não, né? Enfim. E aí eu queria finalizar com um exercício de reflexão. Eu queria fazer 3 perguntinhas para vocês. Vocês vão ter um exercício para poder tentar praticar durante a semana. Durante a semana não, até a nossa live de sexta. É mais reflexivo. O exercício envolve o sacrifício da própria vontade. Quais são as coisas que você percebe que são valores negativos? Será que se você sacrificar a sua vontade de praticar valores negativos, algo vai mudar na sua vida? Você está tendo algum excesso de liberdade? Você está vivendo algum excesso de liberdade? Você quer viver excesso de liberdade? Quer coisa demais? Coisa, vivências e tal, não sei o que, gula, né? Uma gula, né? Você está querendo isso? Você precisa restringir isso na sua vida? E o que você tem que aprender para poder deixar de ser bonzinho ou boazinha e assim, saber colocar mais não diante de certas coisas que as pessoas fazem com você, que você às vezes permite que as pessoas façam? Você faz de tudo para agradar as pessoas? Será que você não tem que ligar o foda-se para isso e passar a mudar o seu jeito de lidar com as pessoas sem medir esforços? São essas as reflexões que eu queria fazer com vocês, pessoal. Vou repetir os recadinhos do começo. Obrigado, meu irmão, pela presença. O Leonardo chegou depois. A Sheila Oliveira, Teles, Foco na Aposentadoria. Michele Bugs, a Janaína, colega minha de profissão. Obrigado pela presença. A Sâmia, Catinha, Roberto. Quanta gente, ó. Carlos Henrique, Shirley, Ezequiel, Cristiane, Juliano, deve ser, Lielza. Muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo por estar me prestigiando aqui. Vamos repetir os recadinhos do começo. Vai me dando feedback aí, pessoal. O que vocês acharam da live? Tá legal? Gostaram do tema? Relacionado a relacionamentos, né? Pessoal, sexta-feira vai ser a nossa live da zoeira. Vai ser uma estreia. Vai ser legal. Eu vou colocar o post daqui um pouquinho, assim que acabar a live aqui.
Eu já vou fazer a chamada para a live da zoeira, sexta-feira, 21 horas. Tô empolgado, vai ser legal. Essa live de hoje vai ficar disponível por 24 horas. Quem chegou depois dá uma visualizada aí, tá? E depois eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, Gulliver Homes Explica. Obrigado, pessoal, pelo feedback, viu? Que coisa boa, fiquei feliz. Essas lives de 2020 vão ter sempre esse foco, tá? Relacionamento, casal, amizade, família, tudo, né? Eu vou destrinchar em vários outros. E nesse mês nós estamos falando sobre atitudes hipócritas. Esqueci de mencionar isso, tá? É o mês da hipocrisia. Vamos falar vários subtemas relacionados ao tema geral, que é o tema da hipocrisia, tá bom? É por isso que eu fiz esse questionamento aí, uma série de coisas, né? Comportamentos, valores e tal, né? Que eu vejo no outro, que eu tenho que mudar, né? Rever em mim mesmo, para saber cobrar do outro, ou cobrar de mim, enfim, tá bom? Que mais? O sorteio do mês de janeiro. Vou colocar depois também as regras, tudo certinho, o post, tá? Para vocês marcarem as pessoas para poder participar, as regrinhas certinho. O sorteio vai ser dia 31 de janeiro, tá? Desse mês agora, sexta-feira na live da zoeira. E vai ser um kit, um prêmio de kit. Kit com uma caneca personalizada, uma caneta minha com a frase motivacional e uma garrafa térmica de 300 ou 400 ml, não sei, em aço inox, com uma frase bem bonita, bem inspiradora. Como é que fala? Garrafa térmica bonitona, vocês vão gostar, tá? E a live do dia a frase do dia de hoje foi a frase de Pablo Neruda. Diz o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Honrando com a votação que vocês fizeram de fazer lives aproximadamente 40 minutos, deu certinho, 47 minutos. Enfim, né? Pessoal, obrigado, viu? Vocês têm dúvidas? Querem fazer perguntas? Tomando água na caneca que minha mãe trouxe lá de onde mesmo? De Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. Olha eu, com o cérebro na mão. Flaviano, seja bem-vindo. Nívia, seja bem-vinda. Tem dúvidas, pessoal? Não? Sem dúvidas? Então, beleza, vou encerrar a live. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. Fiquei muito feliz da presença de vocês. Sexta-feira, 21 horas, a live da zoeira. Vou colocar a chamadinha aqui para vocês compartilharem e chamar o pessoal para se divertir aqui um pouquinho também. Além de eu ficar questionando vocês, estimulando reflexões que às vezes desconfortam, né? Mas é por um bom motivo, tá, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais, até sexta-feira. Obrigado, Diogo. Obrigado.